Agora a gente vai falar sobre emagrecimento saudável. Porque emagrecer nem sempre significa ganhar saúde. Tem que emagrecer de forma saudável, né? E a gente também vai tocar num ponto delicado, que é a relação do emagrecimento saudável com os hormônios. Como ter um corpo saudável conforme o seu biotipo, emagrecer bem. Para entender melhor tudo isso, eu converso via Skype com o endocrinologista Matheus Sanromão. Doutor Matheus, como vai? Vai, Cláudia, quanto tempo? Eu tô muito bem, muito tempo mesmo que a gente não se vê pessoalmente, mas é uma alegria te ver aí mesmo que via Skype, viu? Obrigada pelo seu tempo conosco. Obrigado, sempre um prazer poder falar com você e com os telespectadores. Bom, durante a pandemia, muita gente acabou engordando, tem gente que não conseguiu voltar para sua rotina nem de alimentação, nem de exercício, né? E aí vem a questão, a gente chega no final do ano, sabe que vai acabar comendo um pouquinho mais mesmo, mas tem gente que está inconformada com tudo isso e quer emagrecer. Como é que a gente faz um emagrecimento saudável? Principalmente agora que está chegando o verão, né? Então acho que o pessoal vai querer um pouquinho mais, curtir um pouquinho mais esse calor, nem ficando na piscina de casa, enfim, ou do prédio. Mas agora o fato é a gente ter que correr um pouquinho atrás do que aconteceu com relação a essa pandemia, onde o pessoal saiu totalmente da rotina, seja ela de atividade física ou até de alimentação. O fato da gente ficar em casa, a gente acaba, querendo ou não, abusando um pouquinho mais da alimentação. E isso faz com que o ganho de peso venha para a maioria das pessoas. Então, agora com essa liberação, lógico, com todos os cuidados que nós temos que tomar, mas tentar retomar a atividade física e principalmente a rotina do que tinha antes, para que a gente possa já retomar a vida como a gente tinha antes. Então, a atividade física e uma boa alimentação, um balanceamento, acaba sendo os primeiros passos. E aí, lógico, com relação à parte dos exames, a parte hormonal principalmente, seria muito interessante a gente realizar, né, os exames de check-up, que a gente indica para todas as pessoas, seja homem, mulheres, crianças ou adultos, pelo menos uma vez por ano fazer os exames de check-up e ver exatamente como está todo o funcionamento do nosso organismo. Foi bom você falar sobre isso, eu me lembrei que eu tenho hipotiroidismo e ele veio, né? Talvez ele viesse de toda forma, mas ele veio justamente num momento de maior tensão, num momento que eu estava assim, vivendo mais ansiedade, mudando de trabalho, enfim. E a pandemia, ela representa também tudo isso, né? Foi um momento de tensão. Pode ter desencadeado aí um desequilíbrio hormonal em muitos dos que estão ouvindo agora, assistindo o nosso programa? Com certeza, Cláudia. A gente sabe que um dos hormônios, né, que a gente pode considerar bastante importante e influenciável nessas alterações do nosso organismo é o cortisol. Ele é um hormônio qual ele está muito relacionado com qualidade de sono, tempo de sono e estresse. E hoje em dia, querendo ou não, infelizmente, a parte do mercado aí, né, muitas lojas fecharam, muitos acabaram ficando desempregados, isso acaba causando uma ansiedade, um estresse, e com isso esse cortisol acaba aumentando seus índices nas correntes sanguíneas, fazendo com que tenha outras alterações, como por exemplo, na mulher pode ter alteração de ciclo menstrual, pode ter alteração também relacionada, que nem você mesma falou, funcionamento da tireoide, no homem pode causar alteração de índices de testosterona, então ele tem que tomar muito cuidado exatamente para a gente poder corrigi-lo se tiver alterado. Perfeito, então um check-up pedindo aí para o médico, batendo um papo para ele solicitar os exames hormonais, é isso? Esse seria o primeiro passo? Geralmente a mulher, ela tende a passar com o ginecologista e ele acaba fazendo como exame de check-up já a solicitação do pedido dos exames, né, com relação à parte hormonal. E aí, caso tenha alguma alteraçãozinha ou, enfim, algum tipo de tratamento que tenha que ser feito, ele acaba encaminhando ao endocrinologista. Já os homens tendem a fazer com o urologista, né, fazer o check-up e tudo mais, e ele também acaba pedindo a parte hormonal, e se vier alguma alteraçãozinha ou, enfim, tiver alguma dúvida, encaminhar ele para a gente. É assim que geralmente os pacientes acabam chegando até nós, endocrinologistas, né, para a gente poder tratar e acompanhar a parte hormonal. Maravilha. A gente tem
por costume, achar que endocrinologista, diferente do nutricionista, é aquele que ajuda a turma a emagrecer com medicamento. Mas a gente também sabe que existem medicamentos que são mais perigosos, né? Alguns foram proibidos. Hoje, o que a endocrinologia tem? Tem alguma novidade? Tem algo que realmente seja efetivo para quem está querendo emagrecer? Não responde agora. Sim. Daqui a 2 minutos eu volto. Vamos continuar aqui com o Dr. Matheus San Romão. Eu deixei a pergunta no ar, né? Tem alguma novidade que as pessoas consigam emagrecer? Assim, como que por um milagre, uma pílula milagrosa, algo do tipo? Olha, Cláudia, milagre a gente sabe que não existe, né? Então, é como eu costumo falar que é como se fosse uma pirâmide, né? E aí a gente tem a parte mais larga da pirâmide na parte de baixo, que é a base, a qual a gente acaba considerando como uma parte da sustentação mais importante, que seria a alimentação. Então, ter uma boa alimentação, sendo logo em seguida atividade física. Então, são duas coisas que dependem bastante do paciente. Não adianta ele procurar um milagre com a gente no consultório. Mas sim, existem alguns medicamentos que a gente pode utilizar associando, né, a essa rotina, que vão facilitar ou vão acelerar o processo de perda de gordura e a pessoa vai conseguir emagrecer com mais rapidez e facilidade. Hoje a gente tem um remédio que foi, um tipo de remédio que foi autorizado pela Anvisa, são os agonistas de SGLT1, que a gente fala, são medicamentos que são utilizados para fazer tratamento do diabetes, porém, com os trabalhos, enfim, os protocolos que foram estudados, viu-se que a gente costuma ter uma perda de peso quando faz a utilização desses medicamentos. Então, hoje ele entra para o protocolo de autorização para os médicos, enfim, endocrinologistas, poderiam utilizá-lo como mais uma munição que a gente possa utilizar aí para fazer a parte de emagrecimento e facilitar. Geralmente eles são injetáveis, né? Então a gente costuma utilizar ele como se fosse insulina ou GH, então a gente faz uso dele subcutâneo e ele pode ser de uso diário ou de uso semanal, dependendo de qual é o protocolo que a gente vai passar para o paciente. Tá joia. E tudo isso feito com segurança, né, doutor? Com certeza. Cláudia, todo tratamento exige um acompanhamento, seja ele do profissional médico, parte de endocrinologia, então ver as taxas hormonais, os exames, seja ele a parte do nutricionista, relacionado à parte da alimentação, ou o educador físico que vai fazer com que tenha todo o controle sobre os exercícios que vão ser praticados. Então, eu costumo dizer que é um tratamento multidisciplinar, não depende só de um profissional ou de outro, e sim de um conjunto. Inclusive do paciente, né? Agora a gente tem perguntas, eu vou colocar na tela e vamos lá para ajudar os nossos telespectadores. A primeira diz, tenho muita dificuldade em emagrecer. Às vezes emagreço super rápido e depois para. Tem alguma forma de acelerar o resultado do regime? Quando a gente fala em regime, é uma palavra que acho que é uma palavra que assusta bastante, porque a gente fala regime e a pessoa pensa que tem que comer pouco. Muitas vezes, o fato de a gente seguir uma dieta não necessariamente precisa comer pouco, ou seja, passar fome, né? Então, às vezes a gente pode trabalhar com alimentos que são mais volumosos, que a gente fala, porém menos calóricos. Então, a gente chama de dieta volumétrica, a qual a pessoa vai ter mais saciedade, porém ela vai estar ingerindo menos calorias. Então, a gente tem que ver principalmente como é que está a rotina dessa pessoa, quantas refeições ela faz por dia, o que ela anda comendo, se ela está fazendo exercício físico, se ela já trata alguma patologia prévia. Tudo isso vai influenciar no nosso tratamento e no nosso acompanhamento. Tá joia. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Na academia me falaram que não posso ficar comendo muita soja, pois é isso que não me deixa emagrecer. E aqui em casa comemos muita soja e grão de bico. É verdade? Soja e grão de bico dificulta o emagrecimento, doutor? Olha, Cláudia, com relação ao grão de bico, nada comprovado, não tem nenhum trabalho que comprove que dificulte o emagrecimento ou que ele possa ter alguma alteração. Porém, a soja, ela é um alimento que nós consideramos como estrogênico. O que seria isso? Seria um alimento qual ele se liga no receptor de estrógeno. É como se fosse chave fechadura. Ele abre uma porta que não deveria abrir, que ativa a produção de estrogênio. Então, por exemplo, mulheres que entram na menopausa, um dos tratamentos que nós acabamos utilizando, que acaba sendo natural, é fazer uso de lectina de soja,
para que ela tenha o efeito da estrogenicidade, que é o hormônio que falta na mulher, né, ou está diminuído, que é o estrogênio, e com isso ela tem a melhora. Então, o fato de uma menina que muitas vezes não está na menopausa ficar utilizando, ou até um homem ficar utilizando alimentos que contenham soja, ele pode fazer com que tenha alterações, e uma delas é aumentar o peso, aumentar a retenção de líquido. Se a gente pegar duas criancinhas, né, um menininho e uma menininha por volta dos 6 a 7 anos, vai ver que se alimentá-los com soja, a menina acaba entrando, começa a menstruar, né, entra na puberdade mais cedo, exatamente pelo estímulo. E o menino acaba tendo algumas características femininas. A voz fica mais fininha, ele fica mais gordinho, geralmente o testículo pode ficar mais atrofiadinho. Então, o uso excessivo de soja não é muito indicado, não. Olha que interessante, muito bom entender um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá, próxima pergunta. Aquela velha história de que para emagrecer devemos comer a cada 3 horas, é mesmo a forma mais saudável de emagrecer? Não é a forma mais saudável, tá? Isso depende muito do indivíduo e da pessoa. É a mesma coisa que falar, posso fazer jejum intermitente? Ele é algo que eu posso fazer que é saudável ou não? Depende. Para quem consegue fazer, ele é saudável. Para quem não consegue fazer, acaba não sendo saudável. Então, a ideia de comer a cada 3 horas, ela passa para a gente ou o paciente de que o alimento ele vai entrar no organismo a cada mais ou menos 3 horas. Então, ele costuma comer menos, porém em mais vezes, mais refeições com menos quantidade. Tá? Então, isso é uma coisa que facilitaria, por exemplo, as pessoas que têm, né, a possibilidade de ficar em casa, ou enfim, acabar fazendo uma refeição. Mas vamos supor que a pessoa trabalhe na rua e na correria do dia a dia ela não consegue se alimentar a cada 3 horas. Então, nós temos que montar de acordo com as necessidades nutricionais dela, seja ela gordura, proteína e carboidrato, e aí sim a gente fazer as subdivisões de acordo com o número de refeições que ela consegue fazer. Então, o fato de comer a cada 3 horas não é uma regra ou uma lei que indique que vá fazer bem ou mal ao paciente, vai depender muito da rotina dela. Tá, joia. Muito obrigada, doutor Matheus. Eu acho que já deu aí uma luz, abriu um caminho para quem está querendo esse encontro aí de emagrecimento saudável. Um ótimo finalzinho de ano e até a próxima oportunidade, viu? Igualmente, Cláudia, fica com Deus. Um beijão. Obrigada. Doutor Matheus, ele está no drmateusanromão.com.br ou no Instagram, drmateus com TH, Matheus Sanromão, com 2 S, tá? Tá escrito aí no vídeo, né? Matheus Sanromão. Se quiser marcar um bate-papo, no 11 9 8778 4309.